Alfred Russel Wallace era amigo de Charles Darwin, além de um importante nome ligado ao estudo da evolução das espécies? Alguns historiadores da ciência consideram que esses dois naturalistas chegaram independentemente à concepção da seleção natural. Apesar de amigos e das trocas frequentes de correspondência, a partir dos anos 1869 e 70, romperam de forma definitiva e o motivo foi o seguinte: Wallace assumiu publicamente o seu profundo interesse pelos fenômenos mediúnicos, admitindo que a seleção natural não seria capaz de explicar por si só a evolução da mente humana. Wallace argumentou que algumas características que se desenvolveram no homem pré-histórico e nos selvagens seriam inúteis ou mesmo prejudiciais aos indivíduos nessas condições. Não poderiam, portanto, ter sido desenvolvidas pela seleção natural, já que esta seleciona o que é bom e útil à sobrevivência imediata do ser. Além disso, uma característica desenvolvida pela seleção natural deveria ser mais ou menos presente em todos os indivíduos da mesma espécie e de maneira uniforme. Mas o mesmo não poderia notar-se a respeito das qualidades intelectuais, que variam muito de indivíduo para indivíduo. Você sabia que Wallace, nascido na Inglaterra em 1823, foi naturalista, evolucionista, geógrafo e antropólogo? Foi cofundador da teoria da seleção natural, mas se houve um cientista que nunca recebeu sua justa fatia de glória, esse foi Alfred Russel Wallace. Vejamos por quê. Forçado a deixar a escola e a começar a trabalhar aos 14 anos de idade, Wallace se empregou como aprendiz de topografia, mas usava o pequeno tempo livre para continuar sua educação informal. Em 1848, percorreu a bacia amazônica e, quando voltou, também escreveu um livro no qual descrevia sua viagem, apesar de um incêndio no navio ter destruído parcialmente suas anotações. Zarpou para a Península Malaia e as Ilhas das Índias Orientais, onde reuniu uma coleção de cerca de 125 mil espécies. Coletar tantos espécimes de tantas locações deu a Wallace razão para ponderar as diferenças entre elas e finalmente publicar um manuscrito que infelizmente não teve a sua tradução para o português. Embora ele não tenha usado o termo seleção natural, argumentou a mesma coisa que Darwin. Ao invés de enviar seu trabalho diretamente para um editor, enviou o manuscrito para Charles Darwin, com quem ele tinha iniciado uma correspondência. Vendo o trabalho de Wallace, Darwin percebeu que ele estava ficando para trás e decidiu por fim, aos 20 anos de atraso, em publicar a sua própria teoria. Os trabalhos de Wallace e Darwin foram lidos na mesma reunião da Linnean Society em Londres, em 1º de julho de 1858. No ano seguinte, Darwin publicou A Origem das Espécies. O resto é história. Você sabia que na obra Darwinismo, Wallace destaca que o propósito do mundo seria o desenvolvimento do espírito humano em associação com o corpo? Havia um mundo invisível, o mundo dos espíritos. Segundo ele, no caso do desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais humanas, uma nova causa havia agido. Propôs para explicar a natureza intelectual e moral do homem a existência dentro dele de uma essência espiritual, capaz de se desenvolver progressivamente. Darwin demonstra uma tremenda contrariedade em 2 cartas dirigidas a Wallace. As críticas eram duras, de grande desapontamento, mas Wallace seguiu adiante. Ele entrou em contato com as manifestações espíritas em 1865 em casa de um amigo, mas havia se dedicado na juventude ao magnetismo. Durante 12 anos de viagens nos trópicos, voltados para o estudo da história natural, ouviu ocasionalmente sobre os estranhos fenômenos que diziam estar acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, sob os nomes genéricos de mesas girantes e pancadas espirituais, mas manteve-se cético por 25 anos.
A frequência a diversas residências onde médiuns promoviam notáveis manifestações e depois em sua própria residência, Wallace se convenceu da realidade espiritual e em 1866 publicou seu primeiro livro espiritualista, O Aspecto Científico do Sobrenatural, em que convoca os cientistas de então a estudarem seriamente o fenômeno. Nessa obra, assume pública e corajosamente o seu pensamento, mostrando de forma racional que a existência de consciências extracorpóreas é perfeitamente plausível. Manteve-se espiritualista por toda a vida, apesar de muito criticado e desacreditado pelos colegas no meio científico. Escreveu dezenas de artigos espíritas, o que lhe causou grandes dissabores profissionais. Toda a publicidade negativa sobre ele fez com que Wallace não fosse eleito secretário da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência e dificultou até a concessão de uma pensão do governo britânico, numa época em que ele passava por dificuldades financeiras. Algum tempo depois, por intercessão de Darwin, ele alcançou a referida pensão. Wallace foi um gigante no movimento espiritualista nascente, mas é pouco conhecido entre os espíritas. Isso talvez se deva ao fato de sua obra mais importante, Sobre os Milagres e o Moderno Espiritualismo, publicada em 1875, nunca ter sido traduzida para o nosso idioma. Fica a sugestão para as editoras espíritas.